Eu não sei porquê, mas quando eu falo de Kevin Owens, pouca gente se interessa no Brasil. Eu não sei porquê, pode ser isso em postagem, pode ser em formato de vídeo, pode ser em podcast. Mesmo ele tendo sido um dos principais nomes da última temporada do Raw, a gente pode dizer assim. E esse ano está sendo um dos principais nomes também do SmackDown ali, quase em todo o main event. Mesmo por conta disso, você repara que no Brasil a galera não comenta muito sobre Kevin Owens. Às vezes eles até dizem que acham o Kevin Owens bom, mas não gostam dele. Não sei, falta alguma coisa a mais para eles se interessarem no Kevin Owens. Mas enfim, é um tema que eu acho interessante. Querendo ou não, é interessante falar sobre o Kevin Owens até aqui, até esse momento da carreira dele. Alguns erros que a WWE cometeu com ele e alguns acertos que cometeu com ele também, né? O canadense Kevin Owens, um dos mais talentosos da WWE, tanto no personagem, no microfone, na ringue. Com certeza um dos melhores heels da atualidade, se não o melhor heel da atualidade, talvez dividindo com o Miz esse ano ali. É que em certa parte do ano ele não foi tão bem, mas na outra parte ele melhorou. Já o Miz eu acho que ele teve um melhor equilíbrio ali, ficando o ano todo por cima. Mas a gente vai comentar sobre isso inclusive, mas a gente vai buscar lá atrás da carreira dele, desde quando ele estreou, né? Não vou buscar NXT porque não precisa, mas só fazer aqui uma retrospectiva. Vocês sabem que ele estreou lá em rivalidade com o John Cena, onde ele chegou já ali naquela época que o John Cena estava fazendo desafios abertos pelo título americano. Ele era campeão do NXT. E aí o John Cena já tinha enfrentado nomes como o Neville vindo do NXT, o Sami Zayn vindo do NXT e vencido. E aí todo mundo pensou, não, Kevin Owens vai ser a mesma coisa, ele vai vir ali só para promover o Kevin Owens e depois vencer. E não foi o que aconteceu, o Kevin Owens chegou e venceu o John Cena e não foi roubado, foi uma coisa limpa. Não é comum, pelo menos não era comum até então, em 2015, ver o John Cena perder um combate limpo. Vocês lembram o quê? Vocês lembram dele perdendo pro Daniel Bryan no SummerSlam de 2013, limpo. E só. O Brock Lesnar no ano anterior, mas tipo, é o Lesnar, né? Pô. E aí o Kevin Owens, assim, chegado, foi lá e bateu ele limpo, depois ainda de um grande combate, né? Então você ficou surpreso pelo grande combate que foi, tanto do lado do Kevin Owens como do lado do John Cena. E ele ter vencido o John Cena e ter vencido limpo o John Cena. Foi algo que chocou muitos, né? Muitos mesmo. E foi muito boa a estreia dele. Na semana seguinte, lá ele continuou a rivalidade. No mês seguinte, perdeu a outra, depois perdeu de novo, mas legal, tá? Ele perdeu duas, ganhou a primeira. O que importa é que ele chegou já bem promovido. E beleza. Na sequência, ele continuou com o hype lá em cima, né? Ele foi, venceu a rivalidade com o Cesaro no SummerSlam. Já foi disputar o título intercontinental contra o Ryback no Night of Champions. Eu me lembro que na época eu não acreditava que ele iria vencer já rápido assim. Eu achava que, tipo, ele teria algum tipo de controvérsia nesse combate. Ele teria uma nova oportunidade, nessa sim ele venceria. Porque o Ryback só tinha defendido uma vez o cinturão lá no combate triplo com o Big Show e o Miz naquele ano de 2015, lá no SummerSlam. E eu achava que o Ryback ia levar o título por um pouquinho a mais de tempo, né? E não foi o que aconteceu. O Kevin Owens já na primeira disputa de título intercontinental já venceu o Ryback, já, né? Pouquinho tempo no main roster já era campeão intercontinental. Foi bem emocionante a forma como ele venceu, foi com rolamento lá e tal. Depois ele venceu depois da revanche de novo, limpo e legal. E aí, beleza, pô, olha como que o Kevin Owens chegou. Pouco tempo campeão intercontinental, bateu o John Cena. E nessa época, inclusive, tinha muita gente que colocava como Dream Match Kevin Owens contra Brock Lesnar, porque ele era um cara que tava começando igual o Lesnar começou em 2002, sabe? Chegando ali, batendo todo mundo, grandes nomes. E aí, no primeiro Royal que disputou, já venceu o Royal, já ganhou o título rapidamente, já bateu o The Rock. Então, muita gente tava colocando ele nesse patamar já, de enfrentar o Brock Lesnar. Quem sabe até na próxima WrestleMania dele, porque tá tudo sendo rápido com o Kevin Owens, e poderia fazer isso rápido também. E aí, vê essa possibilidade. E ok, aí que vem os problemas com o Kevin Owens. Bom, a gente caminha pro Survivor Series, onde teríamos aquele torneio válido pelo título mundial, porque o Seth Rollins tinha se lesionado e tal, o título tava vago. E aí, ele caiu na chave do Dean Ambrose, né? Na semifinal ele tinha que enfrentar o Dean Ambrose, ele perdeu pro Dean Ambrose, tá. Aí o que acontece? Segue a vida, o Dean Ambrose vai atrás do título intercontinental dele pro Chelsea. O que acontece? O Dean Ambrose vence ele de novo, tira o título intercontinental do Kevin Owens, com um roll-up lá e tal, e beleza. E depois pro Royal Rumble, eles lutam uma terceira vez seguida pelo título continental, um combate Last Man Stand, né? O último homem de pé. E o Dean Ambrose vence ele de novo, 3 vezes seguidas. Ele vence uma
e convence no Survivor Series. Depois ele vence uma com o Raw Up ali. E depois ele vence uma destruindo o Kevin Owens nas mesas lá no Last Man Stand, né? O que já diminuiu totalmente as possibilidades do Kevin Owens ser um heel dominante, um heel fodão, que poderia enfrentar Brock Lesnar, por exemplo. Porque ele perdeu pra um cara como o Dean Ambrose, que é mais um cheater ali, é um loucão. E ok, aí você pode argumentar, pô, mas o Dean Ambrose estava merecendo já um título intercontinental. Beleza. O que eu acho ruim nisso tudo é que 3 semanas depois o Dean Ambrose perde o título intercontinental pro Kevin Owens de novo. Foi exatamente isso, para ele seguir a rivalidade dele lá com o Brock Lesnar. O que não teve sentido algum, porque, tipo assim, se é pro Kevin Owens ir com o título intercontinental até a WrestleMania, por que tiraram dele ali naqueles 2 meses e voltaram 3 semanas depois? Qual que é o motivo disso? Não teve sentido algum, não teve sentido algum, sabe? Aí muitos podem argumentar que, mas é porque o plano era porque o Dean Ambrose seguisse como campeão intercontinental, porque aí depois o Lesnar ficou sem adversário e aí tiveram que improvisar o Ambrose, por isso que tiraram o título intercontinental dele. Talvez, só que assim, o que eu acho mais sentido nisso tudo é o que aconteceu depois da WrestleMania, porque depois da WrestleMania, o Dean Ambrose não voltou pra rota do título intercontinental, né? Ele poderia ter perdido pro Lesnar e voltado pra rota do título dele, não foi isso que aconteceu. Ele foi rivalizar com o Chris Jericho. O Kevin Owens, que era campeão, também não foi pra rota do título intercontinental. Não foi ele. O Zayn, que começou uma rivalidade com ele, não foi pra rota do título intercontinental. O Zack Ryder, que ganhou o título na WrestleMania, também não ficou na rota, perdeu no dia seguinte. Quem entrou nessa rota foi o The Miz, que não tinha nada a ver com isso. O The Miz depois entrou o Cesaro como desafiante, não sei se vocês se lembram. Não tinha nada a ver com nada, tá ligado? Foi uma lambança total que fizeram aí. Não deu pra entender qual que era o motivo da WWE ter feito tudo aquilo. Mas enfim, o erro tá aí. Eu acho que ele deveria ter ido como campeão até o WrestleMania e lá ele perderia. Aí fizeram ele perder pro Dean Ambrose à toa. Pro Dean Ambrose perder depois pra ele ali sem ter defendido nenhuma vez com outro cara. À toa, foi à toa que fizeram com o Kevin Owens aí, enfim. Ok, aí beleza, começou a rivalidade dele com o Sami Zayn. E aí eu achei uma das melhores rivalidades daquele ano, rendeu grandes combates. Claro que em muitos momentos enjoou ali, porque toda vez que eles se viam já queriam se bater. Só que em termos de combate ela foi interessante, ela deu umas pausas certas. Por exemplo, eles fizeram um bom combate no Payback, como o Kevin Owens vencendo. Aí pausa, eles vão, colocam o Cesaro e o The Miz juntos e fazem um combate 4 fatais pelo título intercontinental no Extreme Rules de 2016. Foi um dos melhores combates do ano passado. Muito, assim, legal, né? Uma coisa que eu cobrava bastante era interligar as rivalidades. Tava o Miz em rivalidade com o Cesaro, o Zayn em rivalidade com o Kevin Owens, interligou e colocou o título em jogo. Fez um grande combate. Gostei disso. Money in the Bank, mesma coisa, né? Interligou a rivalidade do Zayn e do Kevin Owens, juntando todos os demais valendo a pasta do Money in the Bank, né? Nenhum dos dois ganhou, nem o Zayn nem o Kevin Owens, mas legal, fizeram uma boa apresentação. E aí a conclusão do Battleground, outro grande combate do Sami Zayn contra o Kevin Owens, dessa vez com a vitória do Sami Zayn. Então, foi uma rivalidade muito bem escrita, muito bem construída, que rendeu grandes combates. Legal, deu umas pausas certinhas ali, foi até engraçado em alguns momentos. Eu lembro quando eles começaram a brigar na época das brands, e aí o Kenny mandou um double chokeslam nos dois lá, para os dois parar logo de encher o saco. Enfim, legal. E aí acabou a rivalidade. O Kevin Owens começou a ter uma relação ali com o Chris Jericho, outro canadense, né? Eles inventaram de querer fazer uma dupla ali, até entrar na rivalidade com o Enzo Amore e o Big Cass pro SummerSlam, ganharam. E tá, aí que entra a fase na carreira dele como campeão campeão universal, né? O que acontece? O campeão era o Finn Balor. Ele lesionou, e aí ia ter um combate 4 fatais pra decidir então o próximo campeão universal. Tava lá o Seth Rollins, que era o que tava mais envolvido ali nessa rivalidade de título universal. Tava o Roman Reigns, que também poderia se envolver nessa. Tava o Big Cass, que tava lá, não sei porquê. E tava lá o Kevin Owens também, que também tava lá meio que de intruso, porque não tinha nada a ver com o que tava acontecendo, né? E aí, beleza. Rolou esse combate, e aí, como vocês conhecem, o Triple H retornou, atacou o Roman Reigns, traiu o Seth Rollins e Kevin Owens se tornou campeão universal. Foi um momento muito marcante pra ele, uma comemoração muito da hora. Só que aí que tá, mesmo ele ganhando o título principal do Raw, que hoje é o principal da empresa, podemos dizer até, a storyline não era dele, era do Seth Rollins, porque, assim, ficou ofuscado pelo fato do Triple H ter traído o Seth Rollins, ou seja, no melhor momento da carreira do Kevin Owens, talvez, foi o segundo plano das ações que estavam acontecendo.
O foco não era o Kevin Owens ter se tornado campeão universal, era o Triple H de ter traído o Seth Rollins, porque ninguém entendeu por que ele fez isso. Se vocês que viveram na época sabem muito bem, no dia seguinte todo mundo tava se perguntando o quê? Por que o Triple H fez aquilo, né? Quando que eles vão lutar? Será que o Triple H vai voltar no Raw seguinte? E falar sobre o Kevin Owens vencer o título universal também falavam, mas era o segundo plano, né? Geralmente era só, ele merecia, foi legal, não sei o que, talvez crie uma nova autoridade. E aí, o que confirma isso é as semanas seguintes. O que aconteceu nas semanas seguintes? O foco não foi, o Kevin Owens se tornou campeão universal, né, nos shows do Raw, não. O foco foi o quê? Foi o Seth Rollins, putaço, indo atrás da Stephanie, perguntar por que o Triple H fez aquilo, a Stephanie falar que não sabia, ele reclamar ali com o Mick Foley, ele ficar bravo pra caramba, e aí o Kevin Owens vinha como segundo plano e começava a provocar ele. O Triple H largou você, você é burro, eu sou melhor que você, deve ser por isso. Começava a provocar, e aí o Seth Rollins ficava enfesado e começava a ir pra cima do Kevin Owens. Eu não sei se vocês se lembram dessa rivalidade, foi assim. Ou seja, a storyline era do Seth Rollins bravo com o Triple H, querendo o Triple H. E o Kevin Owens como campeão só vinha provocar ele, certo? Ou seja, o protagonista até então era o Seth Rollins, mesmo assim. E aí pra você ver, foi um improviso total o Kevin Owens ter virado campeão do dia pra noite, né? Tanto que a storyline não era feita pra ele, ele foi ofuscado pela essa storyline do Seth Rollins bravo. Ok, aí a gente teve um combate assim no Night of Champions, na verdade Clash of Champions, que foi razoável assim, eu não curti tanto. Com o final lá, o Chris Jericho interferindo, beleza? Confirmando ali de vez que o Chris Jericho era parceiro do Kevin Owens e tal, beleza. Aí beleza, Hell in a Cell, Seth Rollins, Kevin Owens. Aí a storyline já mudou um pouco, o Kevin Owens começou a ganhar mais holofotes. E aí sobre um combate no Hell in a Cell. Um primeiro combate bom dessa rivalidade dos dois, né? O primeiro combate da hora dos dois. Muito legal, alguns spots bacanas, só que o final sem emoção. O Chris Jericho vem, invade, consegue nocautear o Seth Rollins, e aí os dois conseguem finalizar o Seth Rollins e o Kevin Owens se mantém como campeão. E você vai notar que, assim, as conclusões do combate do Kevin Owens, elas perderam um pouco a emoção, porque antes de ele fazer o finalizador às vezes, antes de ele fazer a contagem, você já sabia que o combate tinha acabado. Você já sabia, porque a forma que terminava era muito sem emoção, sempre com o Chris Jericho ali fazendo alguma coisa e o Kevin Owens aproveitando. Não era, por exemplo, tipo, o cara se distrai, o outro aplica um RKO ali de surpresa. Ou então, o cara se distrai, o outro aplica ali um Kala surpresa, igual o Mahal faz, sabe? Não. As distrações faziam com que o Kevin Owens batesse no adversário dele, o adversário dele ficasse nocauteado, e o Kevin Owens ia fazer o finalizador depois. Só que o cara já estava nocauteado antes do finalizador, então a gente já sabia que ia acabar o combate antes até do cara fazer o finalizador. Não tinha muita emoção, sabe? Mas tudo bem, seguiu como campeão. Survivor Series, aí meu amigo, aí foi uma oportunidade jogada fora, porque o Survivor Series de 2016 era no Canadá, que é o país natal do Kevin Owens e do próprio Chris Jericho, né? País natal dele, Survivor Series, combates de equipes, foi um combate bom, foi um combate interessante, bem promovido, mas a participação do Kevin Owens e do Chris Jericho foi decepcionante, né? O Chris Jericho ficou se dando mal com aquele negócio de lista e acabou ali batendo no adversário dele com a lista. O juizão causou desqualificação e o Kevin Owens foi eliminado dessa forma. Campeão universal, principal da brand dele ali do Raw, foi eliminado rápido assim, o primeiro dessa forma, usando uma lista. Aí na sequência o Chris Jericho acabou ali se distraindo e também sendo eliminado. E aí eu achei muito ruim isso, porque tipo, o cara tá no Canadá, é o momento dele brilhar, o momento dele chamar o público pra ele, dele se concretizar como um campeão credível. E o que ele faz? Ele eliminaram de um jeito bizarro. No comecinho ainda, o primeiro, de um jeito totalmente bizarro, totalmente tosco. O que faz a gente não respeitar um campeão assim. Errado de novo, perdendo uma grande oportunidade aí. E aí, novamente, teve um Rock que lutou com o Seth Rollins, de novo. Beleza, combate sem desqualificação. E aí o que acontece? O Chris Jericho novamente interfere, atrapalhando o Seth Rollins. E aí de novo o combate a gente já sabia que ia acabar, porque aí o Kevin Owens aproveita, ataca o Seth Rollins, faz o powerbomb na quina e a gente já sabe, acabou o combate, vai jogar pra dentro e contar. E foi isso que aconteceu, segue como campeão, de novo com o Chris Jericho interferindo, né? Já era a terceira vez seguida. Beleza. Aí beleza, Kevin Owens contra Roman Reigns, começou a rivalidade pro Roadblock. E o problema disso aqui é que eles já tinham lutado várias vezes, eu não sei quem acompanhou o Raw do ano passado sabe, eles lutaram várias vezes, cara, várias vezes durante o ano, sem valer o título mesmo ali, e o Roman Reigns toda vez vencia, era impressionante isso, toda vez vencia do Kevin Owens.
Inclusive, para ele virar desafiante do Kevin Owens pro Roadblock, eles lutaram e o Roman Reigns venceu. Então, tipo, repetiu muito esse combate. Então já não era a mesma coisa, né? E beleza, Roadblock, vamos lá, Roman Reigns contra Kevin Owens, quem sabe rende uma boa luta. Só que vale lembrar que o Roman era campeão americano. Então, tipo, era muito difícil acreditar que ele ia ganhar o título universal junto com o título americano. Ainda mais em um pay-per-view pequeno igual o Roadblock, né? Já sabia que o Kevin Owens ia se manter como campeão, mas pelo menos uma luta poderia render ali, uma luta boa. Que não foi o que aconteceu. Quando ela tava melhorando, aparece o Chris Jericho, né? E aqui o que o Chris Jericho faz? Aplica um Code Breaker no Kevin Owens. Aí todo mundo, traiu o Kevin Owens. Não, ele só atacou o Kevin Owens para causar desqualificação e o Kevin Owens seguir como campeão. Foi só isso. De novo, quarta vez seguida o Jericho aparecendo para salvar o Kevin Owens, né? E, tipo, de um jeito tosco, acabou por desqualificação. Aí veio depois o Seth Rollins lá, os dois bateram no Kevin Owens e no Chris Jericho, mas foi muito chato, né? Se fizesse isso num Raw, eu já acharia chato, foi num pay-per-view ainda. Foi muito chato. E aí, pior, a rivalidade continuou. Continuou pro Royal Rumble, né? Mais uma rivalidade ali por mais tempo do Kevin Owens com o Roman. Uma feud meio chata, cara, muito chata. Aí, beleza, teve lá vários combates do Kevin Owens junto com o Chris Jericho contra o Roman ali e tal. Era só esse núcleo dos três, com o Seth Rollins de vez em quando aparecendo pra interferir. Até que teve um combate handicap lá, que o Chris Jericho venceu o Roman e ganhou o título americano, né? Campeão americano, Chris Jericho, tirando o título americano do Roman. Aí isso foi bom, porque premiou o Chris Jericho como campeão Grand Slam. E também foi bom ali pro combate que eles iam ter pro Royal, porque ficou um pouco mais imprevisível. Já que quando o Roman perdeu o título americano, muita gente pensou, não, agora então ele vai ganhar o Universal, né? Ele perdeu o americano só pra ganhar o Universal. Então ficou um pouco mais imprevisível essas coisas. Tá, apesar da feud ruim, o combate foi bom, né? Que foi aquele combate que o Chris Jericho ficou preso na jaula lá em cima. E foi sem desqualificação, isso ajudou muito o combate. E os dois lutaram pra caramba, cara. Usaram cadeira, usaram mesa, usaram de tudo ali. Foi bom o combate. Foi talvez o melhor combate que o Kevin Owens fez com o reinado dele pelo título universal. Um dos melhores combates desse ano também. Eu gostei muito desse combate dos dois. E o final também foi mais emocionante, né? Porque quando o Roman tava perto de finalizar, e era um tipo de combate que a gente acreditava que o Roman assim poderia vencer, né? Veio o Braun Strowman, que eu acho que ninguém tava esperando. Veio o Braun Strowman e ataca o Roman Reigns. Ninguém entende como, porque ataca ele, joga pra dentro do ringue e vai embora. Aí todo mundo até pensou, pô, o Roman Reigns pode dar kick out, mas não foi o que aconteceu, né? O Kevin Owens conseguiu fazer a contagem e vencer a luta, né? E se manter como campeão universal. O público tava animado e beleza. Finalmente o Kevin Owens conseguiu fazer algo grande ali. Finalmente uma interferência diferente, que não foi o Chris Jericho de novo, né? Aí, pra melhorar as coisas, ele finalmente trai o Chris Jericho, né? A pedido do Triple H, ele trai o Chris Jericho e volta a ser um Kevin Owens mais sério, menos palhação, igual ele tava junto com o Chris Jericho. Porque, querendo ou não, muita gente fala isso, inclusive, né? A lista do Chris Jericho meio que atrapalhou um pouco do reinado do Kevin Owens, porque ela tava mais over que o próprio título universal dele. Então, tipo, esse negócio de lista, eu coloquei você na lista. Aí o cara fica todo desesperado, meu Deus do céu, eu entrei na lista do Chris Jericho e agora? Tipo, mano, eu não consigo imaginar uma pessoa com mais de 15 anos que acha isso legal, sabe? Talvez uma vez, duas vezes, três vezes, mas toda vez, toda semana não tem graça, cara. É muito infantil. Eu acho que até falar infantil é até um elogio. É muito tonto, cara. É muito tonto esse negócio da lista. E era levado mais a sério do que o próprio título universal, né? E era um circo, era um circo. E aí, beleza, ele trai o Chris Jericho, vira aquele personagem sério pra caramba. Lembra até a época que ele traiu o Sami Zayn. Aí, beleza, cara. Nossa, da hora. Lesionou o Chris Jericho. Aí ele começa, ele tinha o Goldberg como desafiante, ele começa a fazer promos sérias com o Goldberg, parecendo de fato que ele tinha potencial pra bater o Goldberg. Nesse momento do campeonato, você vai lembrar o seguinte: o Kevin Owens estava tendo uma bucagem parecida com a que o Seth Rollins teve em 2015, porque era o mesmo jeito cheater de sempre ganhar com ajuda. A diferença é o seguinte: o Seth Rollins, desde que virou heel, ele se transformou nisso. Ele foi sendo construído assim, ganhou a pasta do Money in the Bank, na autoridade, sempre tendo ali os ratinhos de jararaca, as interferências. Além de que no reinado dele eram interferências diversificadas. Às vezes era o ratinho de jararaca, às vezes era o Kane, às vezes era o Jon Stewart, que ninguém esperava, às vezes era o Undertaker, que ninguém esperava, ou às vezes simplesmente não era ninguém, ele vencia limpo também, né?
Além de que com o tempo ele foi evoluindo, o Triple H já dando conselhos pra ele, ele ia evoluindo, ele não precisava de ajuda, ele tinha coragem, ele conseguia enfrentar os caras frente a frente, certo? Com o Kevin Owens não aconteceu isso, foi sempre a mesma interferência e ele virou esse personagem do dia pra noite, ele não era assim. Só que no momento que ele virou campeão, puf, ele virou esse personagem a la Seth Rollins, meio genérico assim. Então por isso que não deu certo, não é que ele foi construído dessa forma igual o Seth Rollins, gradualmente. Ele já virou do dia pra noite isso quando ganhou o título, então foi muito errado essa mudança que fizeram nele, né? Ele era mais valentinho e tal, era bem diferente o estilo dele. E aí então, interferências iguais, e aí quando ele precisou evoluir, igual o Seth Rollins foi evoluindo, que era mais ou menos nessa época contra o Goldberg, que pô, seria ele vencendo o Goldberg ali de alguma forma, não foi o que aconteceu, ele foi humilhado, perdeu em segundos pro Goldberg, né, vocês conhecem a história. E aí pronto, simplesmente, tipo, o fim do reinado dele condiz com o que foi o reinado dele, foi bizarro, foi tosco pra caramba, né. Foi totalmente humilhado. Aí beleza. Aí você pensa, pô, então chega de título pro Kevin Owens, vamos dar uma pausa pra ele, vamos dar uma respirada nele. Não, é só menos ele já ganhou o título americano já, né? Já ganha isso como prêmio pelo reinado que não foi tão da hora assim. Tá, aí o pior é que, tipo, beleza, se ganhar o título americano, começar a ficar dominante, fazer desafios abertos, voltar a ser aquele Kevin Owens antigo, beleza. Não foi o que aconteceu. Na primeira defesa em pay-per-view contra o Chris Jericho, ele perdeu dando tap out. Sim, ele desistiu pro Chris Jericho. O Chris Jericho, galera, que com todo respeito, mas o cara é quase um jobber. Todo mundo ganha do Chris Jericho de alguma forma hoje em dia. E o Kevin Owens perdeu com um tap out ainda pro Chris Jericho. E aí o Chris Jericho ganhou o título americano. Foi um vexame pra ele, né? Aí beleza, recuperou depois, destruiu o Chris Jericho, mas mesmo assim, não apaga outro vexame que ele sofreu. Aí beleza, começou a rivalidade com o AJ Styles, né? Aí, nossa, um monte de gente falou, não, mas o problema que aconteceu com o Kevin Owens eram os adversários deles, os adversários deles eram muito ruins, o Seth Rollins era muito ruim, o Jericho era muito ruim, né? O Roman Reigns era muito ruim, né? Agora vai ser o AJ Styles, agora é o fenômeno, agora vai render. O que foi pior que os demais citados, né? A rivalidade dele com o AJ Styles foi muito, mas muito sem sal, muito chata, muito tosca. Teve várias trocas de títulos bizarras em live event, aí recuperava no pay-per-view, aí ganhava no SmackDown seguinte, foi uma bizarrice. O que salvou foi o final por causa do Shane, que começou a virar o juiz ali, e aí deu um combustível para essa rivalidade que já tá tosca. E isso porque são dois grandes wrestlers, dois grandes personagens, e ainda assim ficou desse jeito, pra você ver. Aí ok. Depois disso que melhorou, porque ele perdeu o título americano. Aí finalmente deram aquela pausa pra ele, ó, falaram, ó, chega de título pra você, vamos dar uma pausa, vamos trabalhar vocês sem o título. Ótimo, ótimo. Hoje o Kevin Owens é talvez a melhor coisa do SmackDown. Ele vai lá, começou uma rivalidade com o Shane, muito da hora, né? Com o Vince, atacando o Vince ali, discutindo com o Daniel Bryan. Aí teve um envolvimento dele com o Sami Zayn ali e tal, a parceria dos dois. Beleza, isso foi ótimo pra ele. Hoje o Kevin Owens tá muito bem. O problema foi ter ficado fora do Survivor Series, né? Convenhamos, eu acho que cabia ele na equipe do Survivor Series. Eu não entendi até hoje porque que foram colocar John Cena, já que ele não participou de rivalidade. Ele foi sem uniforme e depois ainda do Survivor Series não apareceu mais. Não teve por que ter John Cena no Survivor Series. Poderia ter colocado o Kevin Owens ali e ele trairia no meio do combate, não tem problema, mas coloca. E deixaria de fora, eu não entendi o motivo, mas tá. Beleza. A única coisa que tá estragando, talvez, nessa storyline é os castigos, cara. Os castigos que estão dando pra ele e pro Sami Zayn são muito fracos. Pela primeira vez vão dar um castigo forte agora, que é enfrentar lá o Nakamura e o Orton, que não são adversários assim super fortes. Mas o castigo, eu acho que legal disso tudo é porque se eles perderem vão ser demitidos. Eu acho que é por isso, e porque o Shane vai ser juiz. Mas ainda assim, pô, passou várias semanas aí, eles receberam castiguinhos bem bobos, tá ligado? Eles mereciam coisas maiores ali. Mas beleza, agora deu uma melhorada nele. Mas pra vocês verem que a WWE cometeu muitos erros em diversos momentos. Perdeu a oportunidade de utilizar o Kevin Owens em bons momentos ali, em cidade natal dele. E fez alterações ali, utilizou ele como tapa-buraco umas 3 vezes também, que é meio sacanagem isso. Então eu espero que ano que vem o Kevin Owens siga no mesmo rumo que ele tá atualmente ali, no mesmo estilo dele que ele tá hoje, né? Fique um tempo assim, ó, até talvez o SummerSlam do ano que vem, sabe? Dar essa pausa pra ele assim. Eu acho que seria ideal pro personagem dele ficar melhor e voltar, não voltar a ser o Kevin Owens antigo, mas ser um Kevin Owens novo e melhor do que tá sendo nesses últimos 1 ano, mais ou menos. Desde quando ele foi campeão americano e campeão universal, né? Então é isso aí, galera. Comentem o que vocês acham do Kevin Owens. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Até a próxima e fui!